sou Helena Gonçalves, professora de francês no Instituto de Aplicação da UERJ. Atuo no ensino de língua na educação básica, na formação de professores. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho algumas reflexões sobre a ideia de representações sociais e representações linguísticas. A ideia não é fazer uma discussão muito aprofundada, mas discutir um pouco essas noções e tentar pensar a interferência delas no contexto de ensino-aprendizagem de línguas adicionais. Então, a noção de representação, ela está associada a questões subjetivas, né? A nossa subjetividade, a nossa imaginária, a nossa memória, que é um dos aspectos intrínsecos da língua, né? Quando a gente pensa em língua, a gente pode pensar a língua como sistema, mas quando a gente se aprofunda no estudo, a gente vai percebendo que ela é muito mais do que isso. Então, esse tipo de discussão sobre representação social e linguística, ele é muito debatido dentro da sociolinguística, né, que é a área da linguística na qual se discute a relação entre língua e sociedade, de modo que a língua ela é sempre pensada em relação com os grupos sociais. Bom, então a noção de representação social, ela é muito atribuída ao pesquisador Sergio Moscovici, que dentro da área de psicologia social pensa essa questão do imaginário, essa questão de como a gente atribui sentidos às pessoas, às relações, a partir das construções, de construções subjetivas, como a gente significa. Então, resumindo um pouco a ideia de representação social a partir desse pensador, a gente poderia dizer, vou ler aqui para vocês, que seria o conjunto dos conhecimentos práticos desenvolvidos nas relações do senso comum, formadas pelas ideias partilhadas na vida cotidiana e construídas nas interações entre sujeitos e grupos sociais. Em outras palavras, seriam as construções, as ideias que a gente produz na interação com pessoas na nossa vida cotidiana através do discurso. Então, por exemplo, uma representação social que é muito difundida aqui no Brasil é a ideia de que a gente vive num país monolíngue. Dificilmente as pessoas pensam na diversidade linguística que existe no Brasil. Essa é uma representação muito difundida. Eu, por exemplo, só me lembro de ter tido reflexões a esse respeito com a chegada na universidade, né? Onde a gente tem contato com estudos sociolinguísticos que mostram essa diversidade, o fato das mudanças sociais, a variação. E aí também é interessante pensar de onde vem essa ideia, né? Essa representação de que nós estaríamos num país monolíngue, que na verdade não corresponde à realidade sociolinguística. Se a gente for observar a realidade sociolinguística do Brasil, pensando aqui só nas línguas indígenas, elas somam uma média de 274 línguas, né, distribuídas em mais de 300 grupos étnicos, sem contar as outras línguas de imigrantes, línguas de herança, línguas de sinais e etc. Então o Brasil ele tem a realidade sociolinguística do Brasil é muito diversa e não corresponde, né, a essa representação. Ou melhor, essa representação não corresponde à nossa realidade sociolinguística. E aí vem a questão, de onde vem essa ideia de que nós estamos em um país em que só se fala o português, um país monolíngue? Essa é uma ideologia construída a partir do nosso histórico de colonização, né? Onde o grupo social dominante, no caso os portugueses, instituíram como língua oficial, língua principal, a língua portuguesa e implementaram políticas, ações. A própria educação é muito marcada por esse processo de apagamento das outras línguas existentes na nossa realidade. Então, essa representação ela foi construída dentro desse processo ao longo do tempo, de modo que hoje é muito comum que as pessoas pensem no Brasil como um país monolíngue. A noção de representação linguística ela vem dessa ideia de representação social, né, que seria um conceito parecido, né? Vou ler aqui um dos conceitos de um artigo publicado por Thelma Pereira e Débora Costa, que fazem um resumo, né, um apanhado dessa noção de representação linguística e resumem da seguinte maneira, que as representações linguísticas seriam
conceitos coletivamente construídos acerca de uma língua e são marcados tanto pela prática quanto pela memória discursiva de seus falantes e também pela ideologia na qual eles estão inseridos. Então é interessante pensar que essas representações elas são construídas coletivamente na nossa interação com as pessoas, na nossa vida cotidiana, sobre as línguas. Então, por exemplo, uma representação bastante comum com relação à língua portuguesa, vista por estrangeiros, é de que o português seria uma língua cantada, bonita, prosódica. Com relação à língua francesa, que é a língua com a qual eu trabalho, é muito comum aqui no Brasil as pessoas pensarem a língua francesa como uma língua chique, bonita. Com relação à língua inglesa, é muito comum também a representação de que é uma língua útil, né? Uma língua importante para o mercado de trabalho, que tem essa ideia de utilidade. Esses são alguns exemplos, tá? E aí, pensando nisso, vale destacar que, quando se fala em representação linguística, a gente também pensa, né, os estudos que tratam sobre isso também abordam a questão das atitudes linguísticas. Porque quantas representações seriam no nosso imaginário, construído coletivamente, as atitudes são as nossas interações, por exemplo, julgamentos que a gente faz sobre a língua, escolha de se estudar uma língua ou outra, política, né, a escolha de uma língua para a implementação na escola e assim por diante. Bom, resumidamente, essas são as ideias de representações, tanto sociais quanto linguísticas, né, dentro da sociolinguística. E aí, agora eu gostaria de tentar pensar um pouco na importância do tratamento dessas questões na sala de aula de língua. Qual seria, né, por que falar disso? Qual seria a importância disso na sala de aula de língua adicional? Estou falando muito do meu contexto, eu atuo na educação básica, mas também na formação de professores. E é perceptível, né, que essas representações, elas atravessam as aulas, né, os estudantes e a gente também, né, enquanto professor, nós trazemos as representações que a gente construiu, reconstruiu, ressignificou ao longo do tempo. E essas representações, elas podem muitas vezes influenciar no processo de aprendizagem. Por exemplo, então, uma das coisas que a gente ouve muito, né, talvez os professores de inglês ouçam com mais frequência, que é quando o aluno diz assim: eu não sei falar português, imagina inglês. Né? Isso é uma representação. De onde vem essa representação? O que isso quer dizer? Né? De onde vem essa ideia de que a gente brasileiro não sabe falar português? Então, eu costumo dizer, qual língua você está falando? Para provocar, né? Mas, se a gente for pensar nesse campo do imaginário, de como a gente pensa tanto as questões sociais quanto a língua, essa é uma questão relacionada à ideia de que existe um português autêntico, um português, deixa eu roubar aqui a palavra, um português puro, autêntico, e que no Brasil as pessoas falam esse português autêntico. Então aqueles que não conseguem falar não falam português, que seria a ideia de norma, né, norma culta, tá, que é bastante difundido também na escola, né? Acontece que pensar que existe um português único, autêntico, correto, único, possível, é uma idealização. É uma idealização, é algo inalcançável, e esse tipo de pensamento constrói no aluno, na pessoa, na gente, professor também, a sensação de que a gente nunca vai alcançar aquela língua, e cria uma situação de insegurança linguística, que muitas vezes até impede as pessoas de se colocarem em determinados ambientes, de se expressarem. Então é interessante que os professores pensem sobre isso no sentido de esclarecer que a língua ela é variável, que existem diversas maneiras de se expressar, que existe a norma padrão, mas existem outras também, outros registros. Então são questões que podem talvez deixar o grupo mais confortável e favorecer o aprendizado de uma ou outras línguas. Além disso, uma outra questão que é muito que eu considero que é muito importante
Pensar também que muitas representações que circulam, né, sobre as línguas, elas são, por vezes, estereotipadas, preconceituosas, né? Então, por exemplo, se for pensar agora aqui no caso da língua francesa, como eu disse, uma das representações que mais difundidas sobre a língua francesa é a ideia de que a língua francesa é chique, né? Então, falar francês seria chique. Porém, será que o aprendizado da língua francesa, ele se resume a isso? A aprender a falar de uma maneira chique? Isso seria isso eu considero que é um tipo de pensamento estereotipado, que não dá conta da realidade sociolinguística relacionada à língua francesa. Então, se a gente parar para observar, a língua francesa ela é falada em diferentes lugares do mundo, né? E quando a gente fala nessa questão da língua francesa como língua chique, esse pensamento está muito associado à ideia de que a língua francesa ela é falada em Paris, na França. Não se tem essa ideia a noção de que a língua ela é falada em diversos locais do mundo. Ela é utilizada por diversos grupos sociais diferentes, que a transformam, que a utilizam de maneiras muito diferentes. Então, pensar na língua francesa como língua chique reduzir a língua francesa talvez a Paris, e considerando Paris como uma cidade homogênea, né? Talvez não se pense muito na diversidade que existe dentro dessa própria cidade. Bom, então, dentro da minha realidade, por exemplo, eu procuro pensar em trabalhar a noção de diversidade relacionada à língua, né? Que é uma coisa que ajuda a desconstruir esse tipo de representação estereotipada. Uma outra questão para a gente pensar, por exemplo, com relação às representações sociais e linguísticas, agora pensando mais no nosso contexto, por exemplo, quando a gente pensa na situação dos povos indígenas, dos povos originários. Uma das representações que ainda é bastante comum é a ideia de que os indígenas são preguiçosos, né? Ou então, hoje em dia, ouço muito uma fala de que assim, os indígenas não tem que usar tecnologia ou telefone, isso não é indígena, né? Eles têm que estar lá na tribo, no meio da floresta. Esse tipo de pensamento, ele carrega um preconceito muito grande, um estereótipo, porque não leva em conta o processo histórico desses povos, né? De dizimação, de genocídio, de situação na qual eles são colocados em dificuldades sociais e que eles precisam também estar em contato, em diálogo com o mundo ocidental, né? Com a civilização ocidental. E daí a necessidade também de estar em contextos urbanos, a necessidade de utilizar tecnologias, de se comunicar também por meios digitais, por canais digitais. E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque pensar o ensino de língua, ele traz também pode trazer essa ideia de pensar de uma maneira mais complexa sobre as sociedades, os grupos sociais relacionados a essa língua, tá? E aí, uma questão que é importante ressaltar é o papel político do professor nesse processo. Então, nós, professores, temos um poder, entre aspas, impactante na vida dos estudantes, sobretudo se a gente for pensar na educação básica, que é uma formação, né, a primeira formação formal dos jovens, e aquilo que é trazido ali naquela experiência, ela pode significar muito. Então é importante que o professor tenha consciência desse papel político como educador e que reflita também sobre as suas próprias representações e sobre suas práticas. E eu penso muito que para agir dessa maneira é muito importante pensar no papel do ensino de línguas, né? Então sempre me pergunto qual é o papel do ensino da língua com a qual eu estou trabalhando no contexto em que eu estou. Então eu vou aqui pensar, por exemplo, no contexto da educação básica e no ensino de língua francesa. Qual seria o papel, qual é o objetivo de ensinar essa língua para adolescentes aqui no Rio de Janeiro? Seria simplesmente promover uma educação na qual eles consigam se expressar em uma outra língua? Eu penso que é muito mais do que isso, é muito mais. Aí eu penso a língua como muito mais do que um instrumento de comunicação. Penso em, por exemplo,
lançar reflexões sobre essa ideia de diversidade, lançar reflexões sobre a ideia da própria identidade, tentar trazer um pouco dessa discussão sobre a minorização de grupos sociais historicamente minorizados, excluídos. Então eu penso muito, por exemplo, em situações relacionadas aos povos originários, aos afrodescendentes, e com relação à língua francesa também há essa ideia de que ela está associada a um grupo muito diverso de falantes que pensam e vivem no mundo de maneiras diferentes. Então eu tento trabalhar muito essa questão da diversidade como forma de desconstruir representações estereotipadas, representações preconceituosas, e isso com o intuito de quê? Acho que o objetivo maior seria de pensar na formação de cidadãos críticos, né? Porque por fim, o que seria interessante seria que, com essa experiência do aprendizado de uma língua diferente, como o francês, eles consigam refletir também sobre a própria realidade, sobre essa diversidade no Brasil, que eles consigam ressignificar, que eles consigam pensar criticamente e também agir de uma maneira mais crítica onde eles estiverem. O que ultrapassa, e muito, essa ideia de que aprender francês é só aprender a falar a língua. Eu só acrescentaria duas coisinhas que eu acabei de lembrar agora, que é muito importante nessa atuação do professor que quer pensar o ensino de uma maneira crítica, que ele esteja muito atento a materiais didáticos, né? Aos materiais que são utilizados, que ele tente observar as representações que contém naquele material, das pessoas que falam a língua, as representações da língua, porque muitas vezes os materiais trazem visões estereotipadas. Então aí existe uma necessidade grande de o professor também produzir materiais com esse olhar mais crítico, e de propor também atividades além dos materiais. E por fim, para fechar essa questão de como as representações sociais e linguísticas elas influenciam demais no processo de aprendizagem, nas nossas práticas, é de pensar também como elas influenciam também as políticas, né? E aqui eu estou pensando nas políticas educacionais. Por exemplo, há alguns anos nós tivemos aí a proposta de reforma do ensino médio, e dentro dessa proposta a língua eleita para ser ensinada no ensino médio em todas as escolas do Brasil foi a língua inglesa. Então a gente tem uma situação em que a língua inglesa ela é imposta como língua adicional a ser estudada por todos os brasileiros. O que, na minha opinião, se configura como mais uma política que favorece o apagamento da diversidade que existe no nosso país e vai construindo essa ideia de homogeneidade que empobrece a formação dos nossos estudantes, de sujeitos, né? Porque se a gente for parar para olhar a realidade, como eu mencionei anteriormente, sobre a realidade sociolinguística do Brasil, ela é muito diversa. Nós temos uma realidade muito diversa. Então, por que trabalhar com essa ideia de monolinguismo, de uma só língua? É uma forma de empobrecer a nossa educação. Bom, então espero ter lançado aí algumas provocações a respeito dessa ideia de representação, de diversidade, e deixo aqui essas contribuições.